Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube é @jonasvarela1374. Temos também o mais antigo, que é varelajonas71@gmail.com. Meus amigos, os nossos assuntos os nossos vídeos são assuntos diversos, variados. No momento, o nosso assunto é religião. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos e as explicações dos mesmos. Já concluímos a leitura da primeira parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, o Pentateuco, palavra grega que significa 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E estamos na segunda parte da leitura da Bíblia Sagrada, os livros históricos. Estamos no 5º livro histórico, 1º e 2º Reis, e o 10º livro na nossa contagem geral, entre todos os livros da Bíblia Sagrada. Hoje, no nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura do capítulo 9 até o versículo 4, e hoje nós continuaremos a leitura do capítulo 9 do primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 5. Então, meus amigos, explicando aqui, 1º e 2º Reis, o 5º livro entre os livros históricos e o 10º livro da Bíblia Sagrada, na contagem geral, 1º e 2º Reis, da glória à ruína. Os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide em 931 a.C. em 2 reinos: o reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da Síria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio, conforme 2º Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. Vamos aqui repetir o versículo 4 do capítulo 9, que nós concluímos no vídeo anterior. O versículo 4, vamos repetir aqui. O versículo 4, vamos procurar aqui. Está meio escondidinho, mas a gente encontra, Versículo 3, vamos aqui, tal e tal. Onde ele está, dá um trabalhozinho e a gente encontra. Versículo 3, versículo 4, pronto. Se você se comportar diante de mim como seu pai Davi, de coração íntegro e reto, fazendo tudo como eu ordenei e obedecendo aos meus estatutos e normas, aqui termina, o versículo 4, e hoje nós vamos a partir do versículo 5 no capítulo 9 do primeiro livro dos Reis, versículo 5. Eu manterei firme para sempre o seu trono real em Israel, como prometi ao seu pai Davi, dizendo: haverá sempre alguém da sua família para se assentar no trono de Israel. Versículo 6. Ao contrário, se vocês e seus filhos me abandonarem, não obedecendo aos meus mandamentos e estatutos que lhes dei, indo servir a outros deuses e prostrando-se diante deles, versículo 7. Então eu arrancarei Israel da terra que lhes dei, afastarei para longe de mim este templo que consagrei para o meu nome, e Israel será motivo de riso e chacota entre os povos. Versículo 8. Então, este templo
que é tão grandioso, se tornará motivo de espanto para os que por aí passarem. Eles vão assobiar e dizer, por que Javé fez isso com essa terra e esse templo? Versículo 9. E responderão, foi porque eles abandonaram Javé, seu Deus, que tirou os seus antepassados da terra do Egito. Eles aderiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e servindo-os. Foi por isso que Javé, seu Deus, mandou sobre eles toda essa desgraça. Segundo tópico do primeiro livro, do capítulo 9 do primeiro livro dos Reis. Quem paga tudo isso? É uma pergunta, uma interrogação. Versículo 10. Durante 20 anos, Salomão construiu os dois edifícios, o templo de Javé e o palácio real. Versículo 11. E Irã, rei de Tiro, forneceu a Salomão madeira de cedro, cipreste e todo o ouro que este quis. Quando terminou as construções, o rei Salomão deu a Irã 20 cidades no território da Galileia. Versículo 12. Irã saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia dado e não gostou delas. Versículo 13. E protestou, meu irmão, que cidades são essas que você me deu? É uma interrogação, uma pergunta. E apelidou essas cidades de Terra de Cabul. E até hoje elas têm esse nome. Versículo 14. E Irã enviou ao rei Salomão 4.000 quilos de ouro. Versículo 15. É o seguinte o relatório sobre os trabalhos forçados que o rei Salomão usou para construir o templo de Javé, seu palácio, o aterro, a muralha de Jerusalém, Assor, Meguido, Gazer. Versículo 16. O faraó, rei do Egito, tinha feito uma expedição e se apossara de Gazer, incendiando-a e massacrando os cananeus que aí habitavam. Depois deu Gazer como dote para sua filha, esposa de Salomão. Versículo 17. Versículo 17. O qual a reconstruiu Bet-Horon inferior, versículo 18, Baalat-Tamar no deserto, versículo 19, as cidades entrepostos que lhe pertenciam, as cidades para guardar os carros e cavalos e tudo quanto ele julgou necessário construir em Jerusalém, no Líbano e nos países que lhe estavam submissos. Ficamos aqui, meus amigos, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, do capítulo 9, no versículo 19. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro dos Reis, no capítulo 9, a partir do seu versículo 20. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus amigos. Lembramos que 1º e 2º Reis é o 5º livro histórico, dentro dos livros históricos, na segunda parte da Bíblia Sagrada, e o 10º livro, a nossa contagem geral. Voltaremos no próximo vídeo, a partir do versículo 20 do capítulo 9, para continuar a nossa leitura, devido ao nosso tempo que é previsto. Glória a Deus, aleluia, felicidades, até lá. A paz do Senhor, amém.